Nós estamos nessa semana, nesse mês, orando com a palavra. Quem lembra qual foi a primeira coisa que eu falei na primeira reunião, quando íamos começar setembro? Quem lembra o que é que eu falei para a gente fazer? Seria trazer a Bíblia? Pois é, gente, pois é. A palavra de Deus é muito importante, muito importante. Essa semana eu estava fazendo uma visita, em virtude dessa condição das eleições, e aí quando eu passei, um rapaz falou assim para mim: olha, eu lembro de um testemunho que você deu há 35 anos atrás. Aí eu falei, fiquei imaginando, né, um milagre. Ele falou, não, o testemunho é que você ia no grupo de oração e na tua casa, você ainda era solteiro, e na sua casa estava lá uma reunião de família, todo mundo reunido e tal. E aí você ia na reunião do grupo de oração jovem, e aí você pegou a Bíblia, quando você viu que tinha que passar por toda a família com a Bíblia debaixo do braço, você foi, botou na janela para ninguém ver, saiu cumprimentando todo mundo, deu a volta na casa, pegou a Bíblia que tinha deixado na janela, porque estava morrendo de vergonha de sair com a Bíblia no meio dos parentes, tudo lá. E aí quando cheguei no grupo de jovens lá, no momento da oração, alguém disse assim: nós não podemos nos envergonhar de Deus para que Ele não se envergonhe de nós. E uma das maneiras é não nos envergonhar da palavra de Deus. O cara não sabia o que eu tinha feito, né? Mas eu sabia, né? Aí eu, depois daquele dia, eu nunca mais deixei a palavra de Deus. Então, não tenho vergonha da palavra de Deus. Apesar de que eu acho que hoje em dia as pessoas não trazem a Bíblia, não é por causa de vergonha, não. Elas não trazem porque é mais um volume para carregar, né? Então, eu quero aí dizer para os jovens, se você consegue, com o celular, baixar um bom aplicativo de Bíblia, de preferência da Bíblia Ave Maria, e consegue ler e rezar, eu acho muito difícil pegar o texto na Bíblia para rezar, eu consigo, lá na câmara, vou ler, eu pego, no celular é fácil, mas rezar e conseguir com o celular, eu não consigo muito não. Então, se você consegue, glória a Deus. Se não, venha para o método tradicional. Carregue a sua Bíblia. Outra coisa, nada de Bíblia de família. Estão me ouvindo? Então, o marido não tem a Bíblia, usa a Bíblia da mulher. Mulher não tem a Bíblia, usa a Bíblia do marido. Não. Cada um tem sua Bíblia, para você escrever o que você quiser nela, para você fazer teus compromissos nela, para que você marque aquilo que você sente que o Espírito Santo levou você a ouvir da palavra. Muitas coisas dependem do nosso esforço. Então, a nossa oração também tem que se voltar para um fortalecimento do nosso coração e do nosso corpo também. Muitas das coisas nós precisamos ter saúde suficiente. A gente não precisa ser a pessoa mais saudável do mundo. Tem gente que não quer sentir dor nenhuma, problema nenhum, mas também não teve uma vida tão saudável assim, para poder falar para o Senhor, né? Senhor, eu só vivi saudável, só me alimentei de forma saudável, sempre me exercitei moderadamente. Não, alguns talvez, a grande maioria não. Mas que a gente precisa de saúde suficiente, e saúde física, e saúde mental suficiente, para podermos semear essa semente. Deus tem que vir com a sua graça, mas nós precisamos ter esta saúde suficiente. Então eu quero que você pede para Jesus, sem ter vergonha de pedir: Senhor, eu preciso de saúde suficiente. Eu preciso que você fortaleça, Jesus, a minha saúde. E a saúde das pessoas da minha casa também, porque a enfermidade na casa também vai derrubando, muitas vezes, a nossa saúde emocional, porque a gente fica tão focado, com tantos limites, olhando e sofrendo com as pessoas que nós amamos,
que nós acabamos perdendo a força para semear. E se você precisa ter força para semear, você precisa ter saúde suficiente. Pede para Jesus: concede-me, Senhor, a saúde suficiente para continuar semeando a tua palavra, continuar semeando os teus projetos, continuar semeando e plantando novas sementes, Senhor. Muitas vezes Deus te dá uma inspiração, mas você não se sente com força suficiente para correr atrás. Você olha e fala: não dou conta. Parece aquela pessoa que ganhar na loteria não consegue ir até a lotérica para jogar. Bom, eu não acredito em ganhar na loteria, também esse exemplo nem foi bom, mas para você saber que a gente precisa ter um mínimo de força, E esse mínimo de força tem que ser suficiente. Coloca a mão no teu coração, pede para Jesus, pede que o Espírito Santo vá fazendo isso. Você que anda muito abatida, que o Espírito de Deus venha e renove agora a tua energia. Você que tem olhado as coisas dos outros, passa tempo até para perdido, o tempo passa. Quantos de nós estamos nos sentindo amarrados? E eu quero nesse momento ordenar em nome de Jesus que toda amarração diabólica, que se de algum jeito entrou na sua vida por alguma brecha, o Senhor corte agora e impeça você de estar tão amarrado para tomar a direção da sua vida. Senhor, eu quero pedir essa unção do Teu Espírito, quero, Senhor, clamar agora o fogo do Teu Espírito, quero, Senhor, suplicar o Teu sangue precioso para que venha libertar, Jesus, cortar e libertar tudo, Jesus, que é preciso para que nós possamos semear a boa semente. Quantas coisas Deus colocou na sua mão para semear, e você não tem conseguido semear, porque se sente amarrado, se sente limitado. O Espírito do Senhor tem que agir. Pede que o Espírito de Deus te liberte. Imagine as pessoas de sua casa que precisam dessa libertação, e peça que o Senhor estenda a mão de libertação. Eu clamo agora, Senhor, a tua libertação. Vem agir, Jesus. Todas as coisas, eu acredito nisso, que a gente vai realizar, se for com Deus, elas precisam de nascer também no mundo espiritual. Se elas só nascem no mundo físico, elas podem até darem certo, terem sucesso no mundo, mas elas têm prazo de validade. E quando nós que servimos a Deus, amamos a Deus, queremos fazer as coisas, mesmo no teu dia a dia, mesmo com as coisas cotidianas, e você quer fazer com Deus, o diabo está sempre ali, ao redor, como diz a carta de São Pedro, a rugir. E por que ele fica ao redor rugindo? Para assustar. Se ele ficasse só em silêncio, eu não ficava assustado. Ele te assusta, você para de fazer, você fica com medo se aquilo é em que caminho que é, em que caminho que não é. E a única forma de nós sairmos desta cilada é pavimentando estes projetos com oração. Então levanta os teus braços para você poder rezar hoje. A gente tem tantas lutas, tantas coisas que também Deus já vem realizando e fazendo de bênçãos e de maravilhas, tantas coisas que têm sido abençoadas e tantas outras que ainda poderão ser abençoadas, tantas crises que o diabo plantou, confusões, até mesmo dentro de casa, quantos conflitos, quantas questões também hereditárias, doenças hereditárias, que acabam atingindo alguns de nós, e nós sentimos o impacto disso. Não é? Você vai lá no médico, a primeira pergunta que ele faz é: tem alguém na família que já teve isso, teve aquilo, que já passou por isso, passou por aquilo? Pergunta por quê? Porque as questões hereditárias, elas são realidades.
Então, nesse momento, você vai pedir para o Senhor uma libertação, que Ele pavimente espiritualmente todas as coisas que você tem se dedicado e se disposto a fazer, para que Ele possa plantar depois estes projetos, estes sonhos, e fazer com que eles deem fruto por gerações. Os projetos de Deus podem dar frutos por gerações, não só a sua. Muitas realizações vão acontecer em outras gerações, mas é a tua oração que vai pavimentar isso. Senhor, nós clamamos que a oração que estamos fazendo agora, Jesus possa pavimentar toda a nossa caminhada, possa mobilizar, Senhor, todo o nosso ser. Rezamos, Senhor, para que tudo comece no mundo espiritual, cresça no mundo espiritual, e depois se realize no mundo todo, na nossa vida, no nosso coração. Senhor, todos aqueles que estão enfermos também, com doenças, que a ciência ainda não encontrou as curas, que nesse momento a tua mão possa pavimentar de bênçãos, para que coisas novas aconteçam. Te peço também, Senhor, uma libertação por todos aqueles que têm sofrido humilhações, perseguições, por todos aqueles também que têm sofrido o impacto, muitas vezes, do mundo, com as suas leis, com os seus governantes, e que muitas vezes fazem com que a semente não floresça. Então pede, Senhor, pavimenta, porque a única confiança que nós podemos ter é em Jesus. O único que pode realmente garantir estas coisas nunca vai ser o ser humano. O melhor ser humano pode fazer a melhor coisa, mas se Jesus não pavimentou, nós estaremos sempre num lamaçal. Pede ao Senhor que Ele haja nesta noite poderosamente, fazendo o Senhor as coisas novas que Ele planejou, semeando o Senhor as bênçãos que Ele planejou para nós. Eu sei que a maioria conhece o texto bíblico da história de Jacó, e eu poderia falar muita coisa, eu adoro há muitos ensinamentos nesse texto, mas eu quero me firmar exatamente na perseverança de Jacó. Nós sabemos, Jacó é gêmeo de Esaú, nascem brigando, diz a mãe que os dois brigavam no seu ventre, e quando nasceu, um nasceu já grudado no calcanhar do outro. Quer dizer, não deve ter sido fácil para essa mãe ter dois filhos que um brigava com o outro o tempo todo. Pior, o pai se afeiçoou a um, a mãe se afeiçoou mais ao outro, a ponto da mãe passar o pai, quando já estava cego, velho, senil, meio sem lembrar das coisas, enganá-lo para dar a bênção para o preferido dela. O que aconteceu? Esaú decidiu matar o irmão, já que o irmão tinha roubado ele com a ajuda da mãe. Jacó recebeu a bênção e fugiu sem a bênção, porque ele ia morrer. Foi para terras distantes, viu uma escada e uma revelação. Jacó muda de nome, vira Israel, vê os anjos subindo e descendo. E eu fico pensando, por que Deus escolheu aquele que tinha enganado o irmão, né? Porque Deus sabe como Ele vai transformar as pessoas. Jacó se apaixona por Raquel, e o pai de Raquel queria casar a irmã mais velha encalhada, a Lia. Jacó toma um porre, você vê que esse Jacó fazia tanta coisa errada, que eu não sei como é que Deus escolheu ele. Tomou um porre, e bêbado, o pai trocou as duas mulheres, e ele dormiu com a irmã, e não dormiu com a que ele gostava. No outro dia, bêbado sem noção, acordou com a mulher errada. Trabalhou 7 anos para pagar aquele casamento. 7 anos ele trabalhou para o sogro para pagar o casamento. Quando ele terminou de pagar, o que ele teve que fazer? Trabalhar mais 7 anos para casar com a que ele gostava.
E ele ficou mais 7 anos para trabalhar com o que ela gostava. Quando ele já pagou a que ele amava, que ainda era estéril, ele, para poder ir embora, teve que trabalhar mais 7 anos. Quando a gente canta que ele não desistiu, eu estou falando de 21 anos para poder sair de lá. E quando ele sai de lá, milagrosamente, uma hora eu conto, porque tem outras coisas maravilhosas para a gente meditar, sai fugido, porque mesmo pagando tudo, o sogro era um casca grossa, ele tem que voltar para a casa do irmão, chega numa hora, o Riozinho, o Naldo Jaboque, põe a família inteira, a mulher, Raquel, os filhos, tudo, manda ir na frente, com medo de a hora que ele chegar lá, o irmão, que prometeu matá-lo, não o matasse. E aí ele fica para trás, para clamar a Deus pela vida dele, pela vida da sua esposa, das suas esposas, dos seus filhos. E aí ele teve que mais lutar. E aí o anjo chega para ele, porque ele não mudava de vida, né? Estava sempre fazendo atrapalhado. E ele luta com o anjo e fica coxo. Significa que ele ficou manco. Fisicamente doente ainda. Não é? Mas ele não... O que ele não fez? Desistiu. E aí quando ele chega lá, o irmão não quer receber nada, o irmão abraça, o irmão dá tudo para ele, o irmão está feliz da vida que o irmão voltou, acolhe tudo, ele já estava voltando com bastante coisa, o irmão já tinha uma fortuna. O segredo é, fala para o irmão, o segredo é não desistir. Sofreu injustiça? Muita injustiça. Teve que trabalhar 21 anos para poder ir embora. Sogro miserável. Não é? A gente não pode falar isso, mas que era. Sogro terrível. 21 anos, mas ele não desistiu. E Deus o abençoou, tornando pai de uma nação. Porque, se quem não sabe, a palavra Israel é o nome de Jacó, quando Deus aparece para ele e diz: não se chamarás mais Jacó, a partir de hoje eu mudo teu nome, porque você é uma nova história, você a partir de hoje é Israel. Então quando você lê essa guerra toda lá, um país todo, ele nasceu de um nome que Deus deu para alguém cuja virtude foi, qual foi? Não desistir. Não desistir. Põe a mão no teu coração e fala: me dá essa garra. Me dá essa garra, Senhor, para eu não desistir, para eu não entregar os pontos. Senhor, se for 7, 14, 21 anos, se tiver que ficar coxo, mas eu não vou desistir. Nem que a pancada venha, mas eu não vou largar esse anjo até a bênção chegar na minha vida. Senhor, me dá esta força. Pede. Se você tiver alguém que você quer rezar aí do teu lado pedindo essa graça, põe a mão e reza, fala que o Senhor te dê esta graça, a graça de não desistir, de não entregar os pontos, de segurar o anjo até a bênção vir, seja como for. Preciso de uma bênção, fala forte, canta e pede. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir. Nada vai impedir a unção de Deus. A unção de Deus sobre mim. Quem trouxe a Bíblia e puder pegá-la no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 31. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31.
Marcos 7:31. Quem não trouxe a Bíblia, presta atenção, porque a palavra entra pelos nossos ouvidos e faz a sua obra. Diz assim, Marcos 7:31. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi para Sidônia, ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo-mudo, rogando-lhe que impusesse as mãos. Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe, Efata, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez, e ele falava perfeitamente. Palavra do Senhor. É interessante quando a gente percebe que há inúmeros textos onde procuraram Jesus e Jesus dizia assim, como ele fez com o centurião que pedia pelo servo que estava morrendo. Ele falou, vai que o teu servo já está bom. A gente vê muitos milagres de Jesus passando pelo caminho e as pessoas sendo curadas. Aquela mulher que tocou Jesus, ela foi curada. Ela nem falou nada, Jesus nem viu que ela estava lá, ela sorrateiramente o tocou. Mas nesse caso, Jesus está na Decápole. O que é a Decápole? Decápole eram as regiões ao redor da Galileia que não faziam parte de Israel. Aqueles povoados que eram de outras religiões. Jesus, além de andar em Jerusalém, que é a última missão dele é Jerusalém, ele também andou naqueles povoados ao redor da Galileia e da Samaria, falando com aqueles que não eram judeus, não eram de Israel, mas estavam ali perto. E aquelas pessoas foram se abrindo a esta graça e trouxeram para ele um surdo-mudo. Jesus o pega, veja, ele não poderia fazer igual fez com tantas outras vezes, simplesmente tocado e automaticamente eles terem sido curados, como ele fez tantas vezes, impôs-lhes as mãos e ele viu. Neste caso, Jesus pega, cospe, meu Deus do céu, já imaginou? O povo falava, que porquice, né? Cospe, toca, passa no olho, faz lama com a saliva. Bom, Jesus tinha uma saliva boa mesmo para fazer lama com a saliva. Quer dizer, Jesus faz quase que um sacramento, um ritual para poder mostrar para aqueles pagãos que era um ato religioso, era um ato divino, que eles precisavam, a partir daí, procurar a Deus e procurar a fé. Então, por isso, Jesus faz todo este toque. Mas percebam que Jesus o toca, mas ele, então, suspira, olha para o céu e diz, Efata, abre-te. E aí, não só abriram-se os ouvidos, não é? Quem aqui fonoaudiólogo, como é que faz? A pessoa nunca falou na vida. Abriu o ouvido, saiu falando tudo. Não é? Acho que tem milagre, tem vários milagres isso aí, né? Tem vários milagres, que valem a pena ser pensados e ser refletido, tudo o que significa aquilo. Mas a palavra proclamada por Jesus em aramaico, e aí é preciso entender, Jesus e o Novo Testamento é escrito em grego. No tempo de Jesus, já se falava em grego naquela região toda. Jesus escolhe uma palavra quase que só existia
de forma religiosa, porque eram lidos os pergaminhos, para fazer esta proclamação e dizer: esta palavra deu poder aos gestos. Os gestos de Jesus receberam de Jesus uma ordem de libertação. A gente até pode pensar se aquela surdez, se aquela mudez não era também de raiz maligna, né? Porque libertado tudo se resolveu. Nós não sabemos, o texto não diz, nós podemos caminhar por várias interpretações, mas uma coisa nós sabemos: Jesus queria mostrar para nós o poder da palavra proclamada. Por isso, muitas vezes nas nossas ações, na onde você trabalha, às vezes você fala assim: puxa, eu preciso fazer uma oração. E eu sempre digo, escolha também um horário que não tem ninguém na sua casa, ou ninguém lá no teu local de trabalho, e proclame a palavra com poder para libertar. Às vezes é preciso que a palavra seja anunciada com poder. Quantas vezes eu já estive, e vocês, alguns que estão uma caminhada mais longa, em eventos com pessoas com carismas extraordinários, ou mesmo eu já estive pregando encontros em outros lugares, que a cura só acontecia quando a palavra era proclamada. Já vi pessoas irem embora e serem curadas, nesse grupo ou em outros grupos. Mas muitas vezes, proclamar é fundamental, porque o poder da palavra, ele tem duas missões. A primeira, de realizar a obra divina. A segunda, de levar o coração para Deus. Então ela tem a missão das pessoas dizerem: depois daquela proclamação, Deus agiu. A palavra tem poder para curar. Algumas situações difíceis, que você já recebeu oração, outras pessoas já rezaram, pessoas que têm carismas até extraordinários, mas você não vê o efeito, porque às vezes Deus está querendo que você comece a proclamar a palavra mais vezes, para que a palavra faça o serviço completo, porque senão a cura pode vir, se viesse de outra maneira, sem vir a palavra que levou à transformação, e a pessoa não se transformar. E aí daqui mais algum tempo, tenha que enfrentar um outro problema, e aí pode não conseguir mais sair. Então, proclamar a palavra pode fazer a diferença em muitos dos casos. E aí você tem que pensar: como é que eu vou proclamar essa palavra? Porque é lógico, você não vai ficar falando lá na sua casa, senão as pessoas vão mandar você ficar... Ih, já veio a louca. Né? Vão falar isso. Né? Se já não fala. Mas proclame a palavra. Baixo. Às vezes uma só. Várias vezes. Até que ela faça o efeito poderoso pela ação do Espírito Santo e leve a cura. E leve o coração também para a fé. Que são esses dois instrumentos da proclamação da palavra. Vamos ficar de pé? Quero que você reflita profundamente que palavras você precisa começar a proclamar na sua vida, que palavras você precisa, palavras da Escritura. Você vai pensar os textos da Sagrada Escritura, palavra de Deus, que você precisa pensar para proclamar e ver a libertação na sua vida ou na vida das pessoas que você precisa fazer ou na sua casa. Se você não sabe que palavra é essa, você vai começar a pedir ao Espírito Santo que te mostre. E à medida que você tiver com a palavra, ele vai te mostrar as palavras que você precisa tomar posse e repetir para ver a vitória.
Amém?